pessoal, continuando então, saindo daquele período maneirista que a gente comentou no último vídeo, nós hoje chegamos ao período barroco, fazendo essa viagem pela história da arte. Olha esse meme aqui e vê se você consegue perceber alguma coisa daquilo que a gente tem falado nas últimas aulas. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Essas são uma das principais características do período barroco. A gente vai vir de um período agora, Renascimento, lembrem lá, estável, a razão é que determina tudo, tudo é pensado, tudo é matematicamente estruturado, né? O homem deixa de lado a religiosidade e passa a pensar por si mesmo. Saímos do teocentrismo, voltamos, né? Entramos no antropocentrismo. E agora, indo para o barroco, a gente vai ter meio que uma quebra, porque o barroco vai novamente trabalhar, puxar novamente esse viés teocentrista, que é o viés religioso, tentando recuperar, né, esses fiéis, entre aspas, perdidos, digamos assim, também durante o período renascentista. Dá uma olhada aqui comigo. Eu tenho aqui vários ícones desse período, moça com brinco de pérola, Davi sendo representado, né, por Bernini, todos essa pintura no céu que a gente vai ver que é totalmente diferente da feita no período barroco e no período renascentista, perdão, que marcam então a arte barroca. Vamos entender de onde que veio essa denominação? Olha lá. Então o barroco ele surge ali, ó, no século 17 na Itália, ali no ano 600, então ele pode aparecer em questões para vocês como seiscentismo, então grave isso que é importante, e depois ele vai se espalhar por toda a Europa, né, lá pelo século, até o século 18, que é quando a gente vai ter o próximo movimento, que é então o período do rococó. Olha só, a palavra barroco ela vem do espanhol barroco, que significa pérola irregular, de formação defeituosa. A gente está acostumado a ouvir a palavra pérola e já ligar aquela imagem de perfeição, né? Aquela esfera redondinha e perfeita. No entanto, a pérola barroca, que pasmem, hoje é muito mais cara que a pérola perfeita, né? A pérola barroca, ela é toda deformada. Ela se gera também, né, dentro da concha, mas ela tem esse formato irregular e deformado. Então, na verdade, o barroco, ele começou assim com esse termo meio que de maneira pejorativa. Mas a gente vai ver que esse formato irregular da pérola vai aparecer principalmente na decoração das molduras, na decoração dos tecidos, nos rendados. Então, tudo que é retorcido, tudo que é curvo, tudo que tem uma reentrança, lembra esse formato da pérola irregular e por isso chamado de barroco. É um período de agitação do pensamento humano. Eu acabei de falar para vocês. A gente sai do Renascimento com aquela visão antropocêntrica do mundo, homem no centro, pensando, utilizando a razão para tudo, né? Assim, os conceitos matemáticos, a influência greco-romana que é muito forte. E aí nós vamos chegar num período em que vai haver assim uma dualidade, quase que uma briga mental, né? Entre o teocentrismo e o antropocentrismo. É a igreja querendo recuperar os fiéis, é a igreja querendo ganhar terreno, né? Recuperar o terreno que ela perdeu na fase antropocêntrica do Renascimento. Só que aqui a gente vai ter um outro fator importantíssimo para que a igreja corra atrás desse prejuízo. Vai surgir um personagem marcante na história, que é Martim Lutero. Vocês já devem ter estudado isso, já devem conhecer Martim Lutero. Martim Lutero, aquele que escreveu lá as 99 teses, né, contra os dogmas da igreja, criticando a igreja, e que acabou, por conseguinte, depois criando também a igreja luterana. Então é a primeira grande ruptura na história da arte também, da igreja católica, que começa a perder fiéis para os seguidores de Lutero. E aí, nessa reforma da igreja católica organizada por Lutero, a igreja se vê na necessidade de criar a contra-reforma. Então, na reforma da igreja católica, né, para toda essa discussão criada por Lutero, vai acabar criando também o Concílio de Trento, que vai durar cerca de 14 anos. Alguns livros 14, outros um pouco mais, mas é um bom tempo da história que se discutem todas essas mudanças nas leis da igreja, mas aí a igreja católica resolve organizar então a contra-reforma. E nessa contra-reforma cria a Companhia de Jesus,
que são nada mais nada menos do que os padres jesuítas, que são mandados para os continentes novos, para que quando se chegasse lá, automaticamente já catequizasse, né, como se fosse tão simples, mas catequizasse o povo na fé católica. Era uma ideia mais ou menos assim, olha, lá eles ainda não têm religião, porque eles chegavam aqui ou em qualquer outro continente novo recém-descoberto, eles chegavam com essa ideia de que o povo era sem cultura, sem conhecimento. Então chegaram aqui no Brasil, olha, lá eles não têm religião, esqueceram que os índios tinham a religião deles, né? Mas enfim, não vamos partir para essa discussão. E aí vocês chegam lá e já construam uma igreja. Essa igreja tem que fazer com que o povo queira estar dentro dela. Então as igrejas se transformaram em verdadeiros espetáculos artísticos, né? Trazia esse arte de fora para decorar, inclusive, e já vão catequizando o povo na fé católica. Quer dizer, quem a gente perdeu aqui na Europa para Lutero, a gente vai conseguir nos outros países, nos outros continentes. Então, a Contra-Reforma da Igreja Católica é o grande mote, é a grande iniciadora da arte barroca. E aqui no Brasil não foi diferente. A arte barroca vai surgir aqui no Brasil com esse intuito de angariar, digamos assim, de arrebanhar novos fiéis, né? E aí a gente vai ter construção de igrejas, o mecenato lá da Europa vai vir para cá agora através do pagamento de promessas. Então tudo isso vai propiciar com que a arte barroca chegue ao Brasil no período, né, pós-renascimento ali, ó. Então toda essa introdução é importante para que você consiga entender o contexto, né? O que a pintura barroca traz de diferente da pintura renascentista? Vocês viram no último vídeo o período maneirista. Uma das características, né? Linha diagonal, não é mais aquela composição centralizada. Essa linha diagonal vai ser muito marcante. A gente vai ver assim, violentos contrastes de luz e sombra. Você vai ver que o pintor barroco, ele direciona o teu olhar só para aquilo que ele quer que você preste atenção. Então a luz sempre vai ser no elemento principal. Não vai ter cenário, vai ser uma escuridão em volta, né? Para que você preste atenção só onde ele quer realmente direcionar o teu olhar. O emocional vem sobre o racional. Olha como está rebatendo a ideia do Renascimento, que era a razão acima de tudo. Agora aqui os personagens vão trazer dramaticidade no olhar, vão trazer dramaticidade na expressão. É teatral, não tem mais aquela coisa assim, posando para o retrato, dando a mão para a esposa e aqui parado para o retrato, segurando a pedra na escultura para jogar no gigante. Não, agora tudo é, sabe, aquela coisa, é assim, é doloroso, é dramático, é exagerado. Esse é o movimento barroco na pintura. Há muita dramaticidade, já falei da composição em diagonal e movimentação. Todo mundo faz alguma coisa, ninguém tá paradinho ali. Um segura, outro grita, outro chora, todo mundo tá caminhando para algum lugar, ninguém tá parado, ok? E abrange todas as camadas sociais. Gente, quem que era retratado no Renascimento? Quem tinha dinheiro. Se não era a igreja que patrocinava os artistas, eram os mecenas, né? Aqueles que podiam pagar. Portanto, que o artista passou a ter os seus direitos, né? De assinar, de receber, de escolher tema. E agora, aqui no Barroco, o pobre começa a ser representado. Não é que o pobre vai encomendar a obra de arte, não. Os artistas do período barroco vão começar a colocar nos quadros onde aparece a realeza e nos quadros onde aparecem cenas religiosas, Sagrada Família e santos, eles vão começar a acrescentar pessoas do povo. Lembra lá da última ceia do Tintoretto? Que a gente tem a mesa em diagonal e de repente um povo trabalhando ali na frente, lavando o chão, servindo e tal e tal. É todo um elenco, como eu disse a vocês, que faz parte da obra de arte. E aqui também a gente vai ver a questão de pessoas, funcionários, do cotidiano da realeza fazendo parte na obra de arte. Vamos dar uma olhada nessas características aqui, ó. Olha o que eu falava para vocês da linha diagonal, ó. Então eu tenho aqui, ó, a composição é em diagonal, não é centralizada. É inevitável que o teu olhar, ele acompanhe a linha diagonal, né? Olha aqui outra vez, ó, composição é em diagonal. Tudo pesa para esse lado e não tem nada para o lado de cima. Não há cenário, né? A luz, ela é colocada exatamente onde o pintor quer que você observe só o que interessa, a cena e os personagens principais. Essa escuridão em volta tem um nome, é chamada de tenebrismo. Grave esse nome também. Então o barroco tem essa característica, luz no elemento principal e tenebrismo ao redor das obras de arte, tá?
essas cenas, muito bem representadas aqui, elas vão trazer todas essas características. Olha só, diagonal, tudo pesa para o lado de baixo da tela. Aqui o teu olhar, né, a própria luz, né, desse artista maravilhoso que é o Caravaggio, é um dos grandes artistas do período barroco, cortou o nome dele aqui, mas ele também se chama Michelangelo de Merisi Caravaggio. E vai ser conhecido mais como Caravaggio, até porque o do Renascimento, que era o Michelangelo Buonarroti, ele acaba assumindo o primeiro nome. Então, Caravaggio acabou ficando com o sobrenome, né? E o Caravaggio vai ter cenas maravilhosas. Era um pintor boêmio, acabou morrendo muito cedo. Teve vários acontecimentos na vida, se você vai ler a biografia dele, ele brigava na saída dos bares, foi preso várias vezes, mas uma característica importante da obra de Caravaggio é que ele foi acusado várias vezes de uma das situações, inclusive foi preso por ser acusado de representar a Virgem Maria com o rosto de uma prostituta que foi retirada do rio Tibre, já morta, claro, e ele utilizou o rosto dessa prostituta para representar a imagem, né, da Virgem Maria, de uma santa. Então seria uma heresia, uma ofensa que a igreja, né, interpretou dessa maneira, e ele foi inclusive acusado e preso, e depois, né, acabou sendo solto, não conseguiram provar afinal. Mas Caravaggio tem essa característica, né? Além de todos os outros elementos característicos do barroco, ele também se inspirava em pessoas do seu cotidiano para retratar pessoas em retratos religiosos, tá? Olha aqui, ó, composição em diagonal. O que eu falei para vocês? Luz só no elemento principal. Tenebrismo, né? Não tem cenário, uma escuridão em volta. Olha a dramaticidade presente nesse quadro, né? É uma questão assim de mostrar a emoção, o desespero, a tristeza, o próprio Cristo, né? Porque aqui a descida da cruz, estão retirando o Cristo. Veja que várias pessoas, não é só... Se fosse descida da cruz lá no Renascimento, era Cristo, Nossa Senhora ali, mais um para ajudar e acabou-se, né? Aqui eu tenho toda uma equipe. E assim, você vê que até no rosto do Cristo, já morto, a boca aberta, quer dizer, é dramático, tem expressão facial, né? Olha aqui, você percebe, ó, pescoço, né? Judite decepando a cabeça de Holofernes, é uma cena mitológica, né? E você percebe também essa questão da dramaticidade do movimento, todo mundo fazendo alguma coisa, ninguém tá parado olhando a cena acontecer, né? Então são características do Caravaggio. E aqui, olha só, aquele meme que eu coloquei no início, só para você saber que é uma obra do Caravaggio, né? Cabeça de Medusa, que ele pintou, né, nesse retábulo de madeira aqui, mas que foi utilizada para fazer, então, o meme do início, né, da aula. Caravaggio utilizava sempre cenas no momento de maior intensidade dramática. Isso é uma característica barroca nas pinturas, de mostrar sempre essa dramaticidade, esse desequilíbrio emocional, né? Por isso que a gente diz que o barroco é desequilibrado. Tanto na composição dessa linha diagonal, que causa um certo desequilíbrio, quanto nas emoções das pessoas retratadas, ok? Seguindo lá, nós vamos ter o Diego Velázquez. Gente, Velázquez é também um dos principais pintores do barroco. Ele foi eleito pintor da corte, né, pelo rei espanhol. Então, assim, ele tem uma importância muito significativa na Espanha. Esse quadro, As Meninas, é a grande marca de Velázquez. É um dos quadros principais, eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente. Ele se encontra no Museu do Prado, em Madrid. E ele tem uma parede só para ele, é um quadro gigantesco, né? Ele tem 7 metros assim, de altura, é muito grande mesmo. E o que nos chama a atenção nessa obra, na verdade, é o que não está explicado nela. Perceba que o nome da tela é As Meninas. No entanto, a figura principal é essa menininha aqui, que é a princesa Margarida, filha do rei e da rainha. Muito bem. O que tem de interessante nessa obra? Primeiro, o pintor se retrata. Lembra que eu falei? Pessoas comuns do cotidiano junto com a realeza. Então o pintor tá ali. Esse é o Velázquez. Olha ele lá no autorretrato e olha ele aqui. Eu tenho aqui as aias, as acompanhantes, servindo ali a princesa. Eu tenho aqui uma anã e o irmão dela que trabalhavam no palácio, e Velázquez acrescentou ao séquito, né? A turma reunida ali. Lá atrás eu tenho uma freira e um padre
que, segundo os historiadores de arte, foi colocado no quadro porque Velázquez queria mostrar ainda a grande influência da igreja na corte espanhola. E lá atrás eu tenho essa incidência de luz numa porta onde sai um mordomo. Mas o que nos chama a atenção é que Velázquez está pintando essa tela gigantesca aqui, ó, dentro da própria obra. E aí a questão é, mas ele estaria pintando a princesa, mas como se ela está de costas para ele? E lá no fundo, se você observar, existe um quadro. Mas muitos dizem que talvez esse quadro possa ser um espelho. E que, na verdade, o que Velázquez retrata nessa tela seria o casal do rei e da rainha que estão de frente para a cena, observando ali a filha, né, com todo esse pessoal junto aqui, e Velázquez estaria retratando o rei e a rainha nessa tela gigantesca que aparece na obra As Meninas. Mas aí há quem rebata e diga que pelo ângulo, aquilo lá não pode ser um espelho, é um quadro, então que ele estaria, né, ou melhor, não se sabe o que ele estaria retratando. Outro ícone importante das obras de arte, que já começa a aparecer lá no Barroco e aqui mais ainda, é a presença do cachorro, que nas obras de arte sempre vai ser ligado à ideia de fidelidade, né? Então, fidelidade talvez do pintor ao rei, da igreja à coroa, é uma questão de interpretação. Mas veja, vamos ver as características básicas da composição? Olha lá, composição em diagonal, tudo pesando para um lado só, tenebrismo, porque não há, né, luminosidade, nada disso. A luz é no elemento principal, que é essa cena inicial, mesmo aqui em Cide, lá de trás, acaba batendo na princesa. Dramaticidade, porque todas elas, né, mesmo olhando para frente, mas cada um fazendo alguma expressão facial. E movimento. Veja que uma abaixa, né, a outra segura o vestido, o menininho põe o pezinho em cima do cachorro, a freira está com a mão assim cochichando, o Velázquez está com o pincel pronto para trabalhar. Então todo mundo fazendo alguma coisa, ninguém está parado posando para o retrato. Isso é importante, movimento no período barroco. E claro, Velázquez também pintava outras cenas, né? Olha lá, eu tenho ali Vênus no espelho, aqui o bobo da corte, olha novamente as pessoas comuns, né? O pobre, entre aspas, que não fazia parte da realeza, sendo retratado pelos pintores da época. Então a gente não pode deixar, né, de considerar que na pintura barroca as pessoas comuns eram inspiração para os retratos de grupo. Lembra que eu falei da Virgem retratada por Caravaggio? Tá aqui, ó, a morte da Virgem, que a gente percebe nitidamente aqui, ó, como se ele tivesse realmente... esse quadro, inclusive, foi recusado pela igreja por muito tempo, ficou guardado, e anos depois ele acabou sendo recuperado, né? Mas eles criticaram. A Virgem está com os pés descobertos, é como se ela estivesse numa posição quase que de deleite, o fato dela estar mais cheinha, mais gordinha, aí alguns atribuíram ao inchaço do corpo da prostituta quando foi retirada do rio, e assim, várias questões, né? Mas as características básicas estão aqui de novo. A composição em diagonal, luz no elemento principal, tenebrismo, movimento intenso, dramaticidade, ó, chorando, né? Você percebe. Então essas são as características principais que, como você pode ver, aparecem em várias obras. E aqui, ó, a gente tem essa questão também da igreja ainda querer mandar, né, que já tinha, entre aspas, perdido grande parte desse poder lá no Renascimento. Lembrem que os artistas já ganharam o direito de escolher a temática das suas obras, e aqui a gente percebe um outro, um exemplo de que a igreja não tinha, na verdade, ainda se dado por vencida nesse sentido. A igreja encomendou para Caravaggio também uma obra que retratasse São Mateus, e Caravaggio fez esse primeiro quadro que foi recusado. Por anos ficou guardado no ateliê do artista, mas ele escreveu atrás, obra recusada, encomendada e recusada pela igreja. E na verdade Caravaggio pintou esse segundo São Mateus, e este sim foi aceito pela igreja. E daí? Qual que é o motivo? Então, a cor é importante, sem dúvida. Claro que nessa segunda imagem a gente vê muito mais destaque, né? Justamente por causa do colorido. Mas não foi só isso que a igreja levou em consideração. Vem aqui comigo para você observar alguns detalhes. Perceba que esse São Mateus é um homem simples. Tão simples que ele está ali, não só de pé descalço, mas assim, a roupa é curta, né? É um tecido quase que pueril. É um homem mais jovem,
né? Perceba isso. E ele é tão simplório que ele não consegue escrever sozinho. O anjo segura na mão dele para que ele possa escrever. Então, para a igreja, na verdade, esse homem era simplório demais para que fosse digno de que o povo tivesse fé nessa representação de São Mateus. E aí, não aceitou então, como eu já disse no início, e aí a Caravaggio pintou essa segunda imagem. O que ele muda? Vamos observar. Então ele coloca primeiro o tecido, claro que o tecido vermelho, né, já era um símbolo de uma ostentação, digamos assim, de riqueza. Cobre, é bastante tecido, cobre todo o corpo dele, deixa só o pé à mostra, né? Perceba que ele coloca a barba grisalha, ou seja, já pinta um São Mateus mais velho, mais experiente, né? Então, assim, mais digno de ser santo, coloca uma auréola sobre a cabeça, naquele lá ele não colocou, ele representou um homem simples, que era essa característica do Caravaggio, se utilizar de inspiração das pessoas comuns, né, do seu cotidiano, para quadros religiosos. Mas, enfim, coloca a auréola e agora, ó, principal, o anjo sopra, o anjo diz a São Mateus o que ele tem que escrever, mas ele escreve sozinho. E aí sim a igreja achou que esse São Mateus era digno de que o povo tivesse fé nessa personalidade, nesse santo. E aceitou então essa segunda obra, né, como uma encomenda entregue por Caravaggio. Ok, moçada? Muita coisa interessante para a gente continuar vendo. Hoje a gente viu 3 pintores, né? Nas outras aulas, seguindo, nos próximos vídeos sobre barroco, a gente continua vendo outras características desses artistas tão marcantes do barroco na Europa. Um beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!